Bom, estamos aqui mais uma vez com o nosso pedal virtual e a nossa live semanal. O papo de hoje vai ser muito interessante também. A gente vai conversar, claro, sobre a bicicleta, mas uma participação muito especial. A gente vai estar aqui com a Aline, ela é do Senhoritas Courier, ela vai trazer um tema que às vezes também é pouco falado, mas a gente vai estar tratando de ciclologística. E quando a gente fala em ciclologística, não estou falando só daquela operação das empresas que fazem as entregas, seja aqui na cidade de São Paulo, seja nos grandes centros, porque é um negócio que está crescendo muito, porque bicicleta não é só passeio, bicicleta não é só mobilidade, bicicleta também é um grande negócio, né? E um negócio muito importante para os dias de hoje, né? Momento que enfrentamos aí o problema não só de evitar aglomeração, então a bicicleta é uma alternativa no deslocamento, mas ela também é uma alternativa para entrega, né? Porque há locais que o carro não consegue desenvolver boa velocidade, as motos também não conseguem entrar, mas a bicicleta ela chega em todos os lugares. De negócio. Aline Oz, tudo bem? Boa noite. Boa noite! Ê! Eu acho que é a live que eu vou me sentir mais em casa. Puxa vida, que assim seja, viu? Porque, na verdade, nós somos até suspeitos para falar, né? Porque já somos colegas de pedal, já pedalamos para vários lugares. Acho que você vai contar um pouco dessa história. Eu estou até lembrando aqui que a primeira vez que eu fiz a estrada da manutenção, eu fui contigo, que você que conhecia o caminho, né? Então a gente estava numa turma. Ou seja, a gente vai ter muita história para contar. Agora, Aline. Oi, gente! Tô dando oi, tô vendo a Bruna, tô vendo a Silvia Balan com o vegano hambúrguer, o Diego, quanto tempo! Nossa, gente! O Fabrício, ai, que delícia! Vai ser gostoso hoje, hein? Segunda-feira com cara de sexta. Não, mas é isso mesmo, gente. Ó, vocês que estão chegando aí, ou que já chegaram aqui no nosso pedal virtual, muito boa noite, muito obrigado pela participação e vocês vão gostar muito desse nosso bate-papo. E participem, mande aí seus comentários, mande suas perguntas, e aí, à medida do possível, a Aline vai estar respondendo, a gente vai estar aqui conversando. É um grande bate-papo, né, o pedal virtual. Aline, mas para a gente começar aqui, eu queria que você começasse a contar o seguinte, você tem uma formação em artes plásticas, como é que é isso? Como é que é essa formação sua? Quer dizer, fala aí, eu fiquei curioso em saber como é que isso começou. Olha, Liliana, tô vendo o Basito também. Basito, quanto tempo, camarada dos tempos de Bom Retiro. Bom, vamos lá, gente. Se eu ficar falando oi para todo mundo, oi geral, oi para todo mundo, mas vamos começar aí pelo começo, né? Você está me perguntando da minha formação em artes plásticas. Eu acho que eu escutei bastante meus pais quando eles falavam, quando eu era criança, que eles falavam assim, o importante é você fazer aquilo que você gosta. E aí, na época de férias, meus pais nunca gostaram, assim, de que a gente ficasse muito tempo na frente da TV. E eles levavam, minha mãe principalmente, né, levava a gente para a oficina cultural lá de Sorocaba e deixava a gente lá matriculado em curso de dobradura, curso de teatro de fantoche, curso de pintura em pano de prato, pintura em cerâmica, enfim, e a gente ia fazendo essas coisas, e um dia eu saí de lá de uma dessas aulas, eu lembro até hoje, eu tinha 9 anos de idade, e eu virei para minha mãe e falei para ela que eu queria ser artista. E a gente é de família humilde, né? A gente é de família humilde, minha mãe acho que pensou, lascou-se. E aí agora? eu falei assim, eu quero ser artista. Aí a minha mãe virou e falou assim, não, filha, mas pensa bem, eu me lembro muito bem disso. E ela olhando para mim assim, sabe, ai, filha,
pensa bem, né? Artista não ganha dinheiro. Aí eu vi a cara dela, né, de tristeza da filha falando que queria ser artista. E aí eu cheguei em casa e falei assim, tá bom, então, mãe, eu vou ser advogada e nas horas vagas eu vou fazer arte, tá bom? E Você foi assim, passou pela sua cabeça em ser advogado, meu Deus. passou pela minha cabeça, até que meu pai, quando eu tinha 10 anos, meu pai levou um livro de direito para casa e falou: Ah, você falou que você queria ser advogada? Toma isso daqui. Menina, não tinha nem vocabulário para ler aquilo, não tinha nem roupa, como dizem, né? Não tinha nem roupa para ler isso. E aí eu li aquilo, falei, que coisa horrorosa, não gosto desse negócio, né? E aí eu escondi o livro, sei lá, devolvi para o meu pai e continuei com a coisa, né? Quero ser artista, quero ser artista. É isso que eu gosto. Mas até eu conseguir fazer realmente a faculdade de artes, eu já tinha mudado antes para fazer publicidade. Eu tentei, prestei o vestibular, o primeiro vestibular que eu prestei foi para administração, que é aquele negócio, né? Quando você não sabe o que fazer, vai lá, faz Vai fazer administração. DM, né? ADM, como a gente fala. Aí você já E estava em eu São Paulo, você já fui. estava em São Paulo quando Não, prestou. tudo lá em Sorocaba, mas eu estava prestando USP, porque isso foi com 17 anos, foi meu primeiro vestibular. Só que daí, né, teve toda aquela crise dos anos 90 e tudo mais, meu pai perdeu o emprego, a gente ficou numa situação muito complicada, os meus pais se separaram e a minha mãe só soube falar para mim assim, não, agora acabou o sonho, esquece faculdade, você vai trabalhar. E ela me arranjou um emprego de babá numa vizinha e eu fui ser babá e aí disso eu fui trabalhar, virei, fiquei ali 2 meses, 3 meses cuidando de uma criança que eu nunca tinha trocado uma fralda, eu sou filha mais nova, né? E morava longe das primas e tudo mais, então eu não sabia fazer isso, mas eu fiquei ali 3 meses nisso, até que uma hora eu virei e falei assim, cara, eu preciso sair dessa. Daí o sair dessa foi o meu primeiro emprego, que eu fui trabalhar no McDonald's, com 17 anos. McDonald's. Exatamente. Então a faculdade foi ficando cada vez mais distante. Eu trabalhei ali no McDonald's 2 anos e tanto, e enfim, foi a primeira experiência que eu tive já de trabalho precarizado, de trabalho desumanizado, né? Mas eu aprendi muito, onde eu aprendi muito também com essa coisa toda de é, entender ali até onde que os patrões eles exploram, né, a mão de obra dos seus funcionários e o quanto que quando você é jovem você acredita em promessas do tipo, olha, fica até um pouco mais tarde que você vai ganhar um lanche, entendeu? Eu trabalhei muitas horas a mais no McDonald's em troca de lanche, que era uma coisa assim que eu achava divertido na época e que ninguém podia falar mal, sabe? E hoje em dia eu viro e falo assim, gente, é o básico do básico da precarização do trabalho do jovem que não tem acesso ao estudo, à educação, né, à faculdade, é o McDonald's, são essas redes de lanchonete, que hoje em dia nem isso mais eles estão fazendo tanto, porque todo mundo virava e falava assim, poxa, mas o McDonald's ainda registra, né, em carteira as pessoas. Mas antigamente, até 1 ano atrás, 2 anos atrás, eles registravam 20 jovens para tocar uma loja durante um período, né? Hoje em dia você entra no McDonald's, você tem 5 jovens trabalhando, 10 totens, né? Ou seja, nem isso mais eles fazem você ficar, se sentir o tempo todo ameaçado que você pode perder seu emprego se eles conseguirem trocar você por uma máquina, né? E é um ritmo Então, alucinante de trabalho, né? Você vê aqueles jovens ali o tempo todo, com o passar do tempo, isso é extremamente desgastante, né? sim, eu Puxa, estava com mas 17 anos, saí de lá com quase 20, né, 19 para 20 anos, e eu só consegui realmente fazer a faculdade de artes, entrar na faculdade de artes com 24 anos, né, com 23 para 24 anos. Então, eu fiquei ali dos 17 até os 23,
trabalhando para essas redes, né? Trabalhei para as lojas americanas, depois fui trabalhar para uma empresa de transporte, trabalhava no escritório, depois fui trabalhar numa rede de roupas dessas que vende no shopping, né? Que uma calça custa R$ 1.000 e eles pagam para o funcionário, né, R$ 500 para trabalhar, enfim. Fui trabalhar também para uma essas lojas de roupa de grife, até que eu consegui entrar na faculdade, e aí eu desandei, né? Aí eu fiquei Aí feliz. você entrou na faculdade de artes plásticas, né? De Aí artes plásticas, foi na USP, né? A sua formação foi USP, é isso? foi USP. Fiz, não só satisfeita por ter feito artes plásticas e ter falado, olha, é isso mesmo, vamos ser pobre e É, tudo mais, mas aí você mas pelo menos resolveu vou fazer fazer o outra que eu coisa, né? gosto. É. Mas aí o que você resolveu fazer no mestrado? E aí eu voltei para fazer o mestrado num curso também lá na USP, na ECA, que chama Poéticas Visuais, né, que é uma das linhas de pesquisa do mestrado na USP. E, enfim, eu sou uma poeta visual, segundo o meu diploma de mestrado. Isso me habilitou para dar aula em faculdade. Dei aula por 3 anos numa universidade, mas e foi no meio disso tudo que eu descobri que eu gosto muito de dar aula, eu É gosto isso, demais, assim. então, é isso que eu ia te perguntar. O que que te chama tanta atenção aí na docência, né? O que te chamava a atenção? Primeiro que eu acho que eu tenho uma facilidade de falar com as pessoas, de explicar para as pessoas, e eu tive ótimos professores. Eu tive essa sorte de ter estudado a vida inteira em colégio estadual, né, público, e depois ter feito uma faculdade pública, e sempre com ótimos professores que foram referência. E eu lembro de um professor meu na faculdade, que é um crítico e curador de Bienal, que é o Aguinaldo Farias, e eu lembro até hoje da gente no primeiro ano de faculdade, do Aguinaldo indo tomar, você vê, né? Eu chamo ele de Aguinaldo, né? Dele indo tomar café com a gente e ficar conversando com a gente, entendeu? Então, isso me marcou bastante, porque eu via que tinha essa coisa, né, da gente ficar imaginando que professor é aquele ser superior e tudo mais, e de repente eu estava ali tomando café com um cara que todo mundo achava que era o máximo, e realmente ele era o máximo, exatamente por isso, né, por conta dessa facilidade que a gente tinha de chegar até ele, né, ele, Sônia Salstein, e tantos outros, meu professor, que foi meu orientador na graduação e na pós, que foi o João Musa, o Marco Butti, enfim, todos eles foram ótimos professores, e eu queria seguir a mesma linha deles, sabe, dessa proximidade, dessa facilidade de acesso, né? E eu acho que o tempo que eu fiquei dentro da universidade dando aula, eu consegui isso. Fiz amizades com alunos, com ex-alunos que se tornaram amigos, e eu fico muito feliz com isso, de pensar que essa minha passagem, inclusive, também pela docência, foi muito interessante. Mas eu descobri que eu gosto mais de dar aula livre, sabe? De dar cursos livres, de não ter essa obrigatoriedade da cobrança que uma faculdade exige, né? É, por Então, falar, não, e por falar em curso livre, né, que você está comentando, eu queria que você falasse um pouco também da sua paixão pela fotografia. Eu sei que você gosta muito de fotografia e que sim, você já deu um curso de fotografia. A para Maíra sua que está filha. acompanhando aqui, ela já fez o seu curso, adorou, enfim. E a gente tem informação de um monte de gente que já fez curso contigo. Como é que é essa sua relação com a fotografia? Olha, a fotografia, na verdade, assim, quando eu entrei no curso de artes plásticas, eu achei que eu ia para pintura, né? E aí, de repente, eu vi uns caras lá pintando que eu falei assim, meu Deus, preciso de mais uma vida para chegar nesse nível de pintura, porque eu não tinha toda aquela técnica, né? E a fotografia já não é que a fotografia era uma facilidade, né? Ai, não, qualquer um tira foto. Sim, qualquer um tira foto, qualquer um pinta, mas nem todo mundo é fotógrafo e nem todo mundo é pintor, né?
E eu tinha essa proximidade com a fotografia de infância, porque meu pai, ele trabalhou por muitos anos para a Fotótica e para a Curt, né, que eram, Ah, a tá. Bem de Fotótica ainda família. existe, a Curt não existe mais, e sempre na minha casa tinha câmera fotográfica, ainda que a gente não tivesse grana para muitas coisas, mas sempre teve câmera fotográfica. Meu pai sempre foi muito fã da fotografia, minha mãe fazia fotos espetaculares, assim, com câmerazinhas super simples. E o meu irmão, quando eu entrei na faculdade de artes, que eu estava cursando uma disciplina de fotografia, a primeira disciplina de fotografia, que eu comecei a pirar, de ficar aquele tempo no laboratório, o meu irmão chega, que ele está fazendo a faculdade no mesmo tempo que eu, ele estava fazendo biologia, e ele chega e ele fala assim, como assim você também está fotografando? Porque eu estou fotografando para o meu curso de biologia, que ele queria ser fotógrafo de aves, né? E aí ele Sim. tinha investido em equipamento e tudo mais, então a gente começou a trocar algumas coisas, mas ele vinha com regras, com a fotografia é isso, porque eu li no livro, o manual e não sei o que, não sei o que lá. Enquanto eu saí e falava assim, não, a Porque a fotografia é fotografia é olhar, livre. é livre. E aquele negócio, né? Faculdade de artes, né? Então, assim, tinha essa questão também. E eu sempre fui ver na fotografia dessa forma, mas depois de um tempo que eu fui entender que o que eu gostava mesmo ali nas artes e na fotografia era a questão do acervo, da museologia, de como que a gente guarda isso, como que a gente preserva isso, como que a gente usa isso para falar da nossa história, né? Da história da humanidade, né? Não, tá E como certo. que cada um cuida disso. Então, eu fui terminar indo trabalhar também na área de museologia e acervo fotográfico. Ô, Aline, mas assim, eu vou retomar já já essa questão aí da fotografia, mas agora eu queria que você falasse o seguinte, e a bicicleta, como é que ela surgiu na tua vida, né? Você falou que tem um E, irmão, tinha um irmão, e assim, quando vocês eram crianças, vocês pedalavam, quer dizer, como é que era essa história? A bicicleta é para o menino, não é para a menina, foi para os dois? Como que foi isso? Qual o seu primeiro encontro com a bicicleta? Como é que foi? olha, eu sou daqui de São Paulo, mas eu fui criada no interior de São Paulo dos 8 anos em diante, né? Então a gente mudou, meus pais mudaram para Sorocaba, que fica 100 quilômetros daqui de São Paulo, e lá a gente tinha uma liberdade que aqui a gente tentava ter, porque aqui a gente morou em Francisco Morato, a gente morou em Pirituba, na Vila Zate, né? E Francisco Morato foi onde eu aprendi a andar de bicicleta, e já sofri, no primeiro dia, já sofri o meu maior e mais grave acidente até hoje, espero que o último, Uau! com a coisa de aprendi a pedalar e já saí soltando as mãos, entrei num monte de brita, assim, sabe, daquelas coisas de construção de casa, e aí Quantos anos ralei a você tinha? Você cara, tinha quantos anos aí? 6 para 7 anos. Já começou cedo. Eu estava 2 dias de entrar na escola, na pré-escola, nos 7 anos, né? E aí eu já ralei a cara, tenho uma cicatriz no joelho, no pé até hoje. E aí, nisso, meus pais mudaram para Sorocaba, e Sorocaba, nos anos 80, era uma coisa assim, sabe? Tipo, super tranquila, as crianças podem brincar na rua e tudo mais. E a gente tinha uma bicicleta para 3 crianças. Então a gente tinha que fazer Sim. rodízio de bicicleta, e eu amava subir naquela bicicleta e dar a volta no quarteirão. Então, quando falavam para mim, ó, você vai dar uma volta e entregar a bicicleta para sua irmã ou para o seu irmão, eu sumia com a bicicleta. Eu sumia e, tipo, vem me buscar, entendeu? Sabe? Tipo, eu não dava a volta no quarteirão, eu pegava 3, 4 quarteirões e voltava quando eu estava cansada. Isso Então, dava um ali, problema, ali né? foi a sua primeira pista de treino, então. Foi, porque Ah, ali eu legal. descobri que a bicicleta era meu veículo, né? Só que quando eu volto para São Paulo, eu tenho medo de andar na cidade de No São Paulo, né? trânsito, né? E aí o que eu fiz? Eu entrei na faculdade, na USP, e eu levava a bicicleta para andar dentro da USP. Eu não tinha coragem de sair do portão da USP para fora com a bicicleta. Então eu ficava dando voltas lá dentro. Tá. Era uma coisa assim, eu fazia para poder ter atividade física, para poder recuperar,
condicionamento e tudo mais, mas a ideia ali nos anos 2000 de usar a bicicleta fora dos portões da universidade era totalmente inviável. Eu falava, imagina, vou morrer. Eu lembro até hoje do dia que eu fui levar a bicicleta, que eu arrumei ela, que eu montei ela na Pompeia, e eu tinha que levar ela até a USP. E aí eu resolvi fazer o caminho pela Vila Madalena. Meu Deus do céu. Um pavor. Um pavor, uma história horrorosa, assim, sabe? Tipo, que hoje eu viro e falo, cara, que bobagem. Mas naquela época foi muito sério. E aí eu só fiquei com a bicicleta ali, até que um dia aconteceu um acidente em casa, eu estraguei o PlayStation da minha irmã, e como eu não tinha grana, eu paguei com a bicicleta. E ela pegou a bicicleta e levou para o Rio de Janeiro, e eu fiquei de 2006 até 2011 sem bicicleta. Nossa, custou caro essa dívida, hein? E ela nunca me devolveu essa bicicleta. Olha a cobrança no ar, hein? Pois é. E aí, eu sei que quando eu voltei a usar a bicicleta em 2011, foi também por conta de condicionamento físico, porque eu estava muito sedentária, eu estava muito assim, sabe, tipo, na verdade, eu estava pensando em ter filhos e eu estava batendo ali nos 100 quilos. E aí, uma conversa que eu tive com o meu ex-marido era que eu deveria fazer alguma atividade física para voltar a ter um condicionamento, para poder ter uma gestação melhor, legal, para mim mesma e tudo mais. E aí eu comecei a fazer atividade física e numa dessas o meu professor virou, em 2012, virou para mim e falou assim, olha, tá pouco, vai fazer outra coisa, porque aqui esse treino para você já ficou pouco. Eu emagreci ali uns 12 quilos, e aí eu fui parar no Sesc Bom Retiro. E nessa primeira semana que eu estava lá, eu vejo uma plaquinha, né? Triathlon indoor em equipe. Aí eu falei, cara, como assim, né? Aí o Maurício encostou e falou, você não quer participar? Se inscreve, tá precisando aqui de alguém para usar, para pedalar. E eu peguei e falei assim, tá bom. Aí eu nem conhecia, fui eu, a Jusilene, e a terceira pessoa era a Marlene. A Marlene Marlene na natação, a Jusilene na corrida e eu na bicicleta. E aí, quando eu terminei, o Maurício falou assim, não, você foi bem, olha, vai ter um grupo aí de pedal, vem pedalar com a gente e tudo mais. E aí eu fui, comecei a pedalar com o pessoal do Bom Retiro. O bicicletário, né? O bicicletário, porque foi onde a gente acabou, inclusive, se conhecendo. Eu também devo muito ao bicicletário no Bom Retiro. Devo aos grupos de pedal do Sesc, porque eu acho que são grupos importantes, principalmente para iniciar o pedal em grupo e para ter esse empoderamento, né, da gente ter a coragem de enfrentar as ruas da cidade. Sim. Mas aí você começou a ter coragem, então, de enfrentar as ruas da cidade, né? Olha, eu acho que assim, o bicicletário ele foi fundamental por várias questões. Primeiro, porque tinha esse acolhimento para todo e qualquer tipo de ciclista, né? E ciclista muito cheio de frescura não durou lá, né? Então, ali é um grupo de pebas. Nós somos. Somos todos pebas. Todo mundo, cada um chegando com suas ratoeiras, suas bicicletas, seus pneus totalmente remendados, e todo mundo acolhido, e a gente fazendo tudo junto, e o Maurício super paciente com a gente. E aí, a outra coisa foi o dia que a gente fez aquele pedal até o Sesc Itaquera, que o Maurício meteu a gente lá na Radial, e eu falei, Jesus, se não morreu ninguém agora, ninguém vai mais morrer. Porque aquilo foi um teste para cardíaco, né? Foi loucura aquilo lá. Como que poderia andar de bicicleta numa via dessa, né? Você sabe que o meu primeiro pedal com o pessoal do Sesc Bom Retiro, eles pegaram um trecho da Marginal. Eu achei aquilo sensacional. Você foi naquele que era pro Parque Tietê. Acho que foi pro Tatuapé ali, acho que o Parque Tuiuti, um negócio assim. Eu fiquei encantado, eu falei, como que a gente vai atravessar a Marginal de bicicleta, né? Então, o pedalar em grupo é muito interessante por isso, porque ele te dá coragem para essas coisas, né? E de forma muito segura, né? Diga-se de passagem. Sim. Eu sei que disso tudo,
eu lembro até hoje, assim, que eu sempre pedalava com o grupo, né, ou com o bicicletário, ou com o Dom Bosco, enfim. E aí, quando eu fui trabalhar de courrier, que eu tinha que fazer o teste, né, que era um teste de perímetro, que eram 30 quilômetros, eu lembro que eu saí da minha casa no centro, né, e tinha que chegar no Largo da Batata, que era onde ficava a base da empresa. E aí eu lembro que eu peguei a rua, a Avenida Rebouças. Eu descia Rebouças de bicicleta sozinha. E aquilo para mim eu virava e falava assim: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui sozinha? Porque eu só tinha feito aquilo em grupo. Mas Aham. aí eu lembrava de todas as coisas que o Maurício falava, e eu falava assim, nossa, tá dando certo, as pessoas estão me vendo, estão me respeitando, eu sei fazer isso, eu sei esse caminho, então, tipo, tava tranquilo, entendeu? Eu lembro que eu subi nesse dia, nesse mesmo dia, eu subi a Consolação, que não tinha ciclovia, com os carros me xingando e falando para eu ir para a calçada. Só que assim, ali naquele trecho do cemitério da Consolação, se você não entrou na calçada antes, você não vai entrar nunca, porque tinham É, aquelas muretinhas, né? Então é eu virei e falei verdade. assim, cara, eu já tô aqui, vão ter que me esperar subir isso daqui, entendeu? E foi Tem que me isso. aguentar aqui na rua. E foi exatamente. Então eu lembro que foi o teste assim que começou já antes do teste mesmo, porque depois eu tive que fazer um perímetro que passava pela vereador José Diniz, pela Roberto Marinho e tudo mais. E aí quando eu voltei para a base, que o cara virou para mim e falou assim: "Olha, você passou no teste?" Eu cheguei ainda faltando 20 minutos, de 9 pessoas que saíram, eu era a única mulher e fui a única que voltei dentro do tempo. E aí ele falou assim, ó, você passou no Aprovada. teste, tá aprovada, segunda-feira você Aprovada com começa. louvor. Eu falei, beleza, já encarei esse negócio aí, já tá fácil, né? Mas não é E bem aí assim. começou sua vida de coelheira aí. Começou porque nessa época eu estava trabalhando, estava dando aula, né? E eu tinha me separado e tinha sido muito recente, tinha sido bem traumático, assim, então que terminou que foi que eu não queria mais dar aula, porque a sensação de ficar dentro de uma sala de aula e tudo mais não era legal para mim. E aí eu fiquei pensando, né, que eu já ia para a escola, para a faculdade, eu ia dar aula, eu ia de bicicleta. Então eu falei assim, bom, se eu já venho para cá de bicicleta e isso é o que me move, né, a sair de casa, é, andar de bicicleta pela cidade também vai ser legal. E aí, quando eu vi esse menino fazendo entrega, né, e parado perto de um lugar onde eu estava, ele estava de uniformezinho e tudo mais, eu falei, eu vou perguntar para ele. E aí eu encostei no menino e falei assim, e aí? Você trabalha com isso? Isso dá algum dinheiro? Como que funciona? Aí ele explicou para mim como que funcionava, como que era o caminho para chegar até essas empresas. E aí eu virei para ele e fiz a pergunta, né? Eu falei assim, mas aceitam mulheres? E aí Pois ele é. virou. Eu perguntei, porque eu achava que não era um trabalho para mulher. Eu achava que, não, imagina, Quer mulher dizer, não é fazendo outra pessoa, entrega de bicicleta. você mesmo tinha dúvidas quanto a Aí isso. eu tinha dúvidas, porque eu falava, nunca vi, nunca nem vi uma mulher fazendo entrega de bicicleta, pedalando, já imaginou? Aí ele falou assim, não, não, eles aceitam mulheres sim, e inclusive o problema é que as mulheres não param na empresa, porque elas não dão conta. Aí eu falei, ai, Bom que atrevido desafio. esse menino, que besta. Você foi desafiada, ele te desafiou naquele momento. Aí eu virei, fui lá, fiz o teste, fui a única que entrei da minha turma ali. E fiquei bem que um ano e tanto trabalhando para essa empresa. Aprendi muito, observei muito, né? Porque eu acho que fazia parte, assim, de todo aquele processo que eu estava passando, todas as coisas que eu estava ali modificando, a questão de estar nessa empresa me ensinou bastante, assim, sabe? Eu acho que eu sempre vejo essas experiências, ter trabalhado no McDonald's, ter trabalhado nas lojas americanas, né, ter entrado tarde na faculdade, né, ter trabalhado de contagem de corredores na prova de pedestrantismo,
da 9 de julho, né? Que é a corrida da 9 de julho, não, acho que é, sei lá, uma corrida dessa que tem, Maratona São Paulo, sei lá o quê, que é Maratona de São Paulo. Aí eu era contadora de corredores, assim, sabe? Tipo, eu fiz umas coisas bem doidas já na vida. E aí, eu pego para ficar observando essas coisas e aprender, né? Aprender alguma coisa. Aí não foi diferente. Nessa empresa de logística e de ciclologística, eu aprendi muita coisa e aprendi, inclusive, a paixão pela profissão, né? Pois é. Pois é, Aline, e aí você está me falando o seguinte, você já tinha paixão pela bicicleta para se divertir, você passa a ter paixão pela bicicleta trabalhando com ela, andando pelas ruas. E nesse momento aí também as mulheres sempre minoria nessas empresas, nas entregas, né? Na verdade, assim, a questão toda que começou foi que eu gostava de fazer, e eu ficava ali pensando, né, falando assim, cara, como que outras mulheres não entenderam ainda que dá para ganhar dinheiro pedalando, né? Não é um dinheiro, uma soma muito grande de dinheiro, mas era uma solução, né? Para o meu caso, por exemplo, eu estava trabalhando como freelancer, então fazia uns horários ali que eram os meus horários, eu tinha o dia que eu ia dar aula, que eu preparava as aulas, eu tinha livre e tudo mais, e no final era uma renda extra que para mim era útil, muito útil, mas eu olhava e falava assim, cara, não tem mulheres aqui. Eu trabalhava numa empresa que tinha 144 pessoas, 4 ou 5 pessoas só que eram mulheres, contando comigo, né, que eram entregadoras. Então, tinha a Ju, tinha a Thaís, aí tinha uma outra que era CLT e uma senhora que era esporádica, que ela aparecia só mais nas férias dela e tudo mais. Então, eu ficava ali pensando, falava assim, gente, cadê as mulheres, né? E cadê as mulheres negras, né? Como assim? Eu não conseguia me identificar com aquilo e eu também ficava vendo uma questão que é muito séria nessas empresas de ciclologística e de logística, né? Que é essa predominância do homem e um ambiente, na maioria das vezes, muito machista, né? Quando não só masculinizado, mas super machista, misógino, né? E que faz com que as pessoas mesmo se catapultem para fora daquilo, porque, tipo, não tem espaço para uma pessoa que se declara gay, não tem espaço para uma, sabe, tem transfobia, tem LGBTQ-fobia, tem a coisa da misoginia, né? Tem as brincadeiras que não são brincadeiras, né? Tem os posts nos grupos de WhatsApp que você olha e tinha dia que eu virava e falava assim, não, hoje eu não vou aturar isso. E eu comecei a encrencar, né, com as pessoas, porque eu virava e falava assim, não, você não vai falar isso. Isso está errado, né? Isso a gente vai tentar educar vocês aqui agora. E aí as outras meninas que estavam ali também se somavam, né, na voz ali, de virar e conter essas condutas, esse comportamento machista dentro dos grupos. Mas ainda assim chegou uma hora que, tipo, todo mundo foi saindo e eu também terminei saindo, porque eu voltei para a área de formação. Eu fui chamada para trabalhar com um acervo fotográfico e eu peguei e falei assim, bom, já que eu vou trabalhar com isso, né, com acervo fotográfico, quando eu fui sentar com o meu contratante, eu virei para ele e falei assim, mas eu não quero trabalhar a período integral, ele ia me contratar como MEI, e aí eu fiz uma oferta para ele de eu trabalhar 4 horas, porque daí nas outras 4 horas do dia de trabalho, né, eu iria fazer entregas. Então eu Você fiquei ainda continuou mais... fazendo entrega. Continuei fazendo entregas, quando eu fui optar entre fazer entregas ou continuar dando aula na faculdade, eu optei pelas entregas. Eu deixei... Mas aí como que caminhou essa parte de entregas, né? Porque você continuou naquele ambiente, um ambiente um tanto hostil para a mulher, né? Como é que foi isso aí? Como é que foi Na essa mudança? verdade, eu fiquei ali mais uns 3 meses depois que eu comecei a trabalhar nesse estúdio fotográfico, né? E aí, nisso, já começou a surgir a vontade. Porque eu conversando uma vez com um ex-namorado meu, da época,
a gente tentou fazer uma iniciativa, criar uma iniciativa de entrega de bicicleta. Não deu certo, o namoro já estava meio que acabando e tudo mais. E eu, quando numa conversa com ele, eu falei assim, não, você toca aí essa iniciativa aí, que a gente já tinha meio que pensado, estruturado de alguma forma. Eu falei, mas eu vou seguir aqui com o meu pensamento, que o dia que eu puder, eu externei. O dia que eu puder, eu vou ter uma iniciativa só para mulheres e pessoas LGBTQ. E ele falou assim, legal. E tipo, isso foi lá em 2017, começo de 2017, e logo na sequência, o meu chefe desse estúdio virou e falou assim, você está fazendo as entregas aí, você não quer fazer também as nossas entregas? E eu falei, poxa, melhor, né? Vou fazer as entregas então para o estúdio, e parei de vez com a empresa que eu estava fazendo as entregas, e comecei a fazer entrega por conta. E nessa coisa de fazer entrega por conta, sempre assim, pensando, poxa, eu queria ter esse grupo, eu queria que tivessem essas pessoas e tudo mais, até que um dia apareceu uma entrega que eu não conseguia dar conta, por conta do horário, não por conta da distância, porque era para sair ali da Vila Leopoldina e levar para Cajamar, e aí eu virei, coloquei Levar onde? Logo ali, Cajamar. Cajamar, era para ir da Vila da Vila Leopoldina até Cajamar. E aí a menina que trabalha, que passou o contrato para mim, falou assim, mas você não faria isso, né? Tipo, eu falei, ué, por que não? Cajamar. Você foi desafiada mais uma vez, você gosta de ser desafiada, né? Mas nesse caso, nesse dia eu não consegui fazer por causa do horário, ela me passou, era 2 da tarde, eu falei, não, se você tivesse passado para mim de manhã, eu fazia de manhã e vinha trabalhar à tarde aqui, e tava numa boa. Aí ela pegou e ficou assim, meio olhando para mim, duvidando. Aí eu fui e escrevi no Facebook isso. Contei exatamente essa história e falei assim, um dia eu queria ter como passar essa demanda, né, para alguma mulher. E aí apareceram 10 mulheres do meu grupo de contato ali do Facebook falando assim, se você tivesse passado mais cedo e tudo mais, eu fazia, que não sei o que, e um monte de meninas, todas falando a mesma coisa. E aí nisso foi onde surgiu, né, na hora eu já criei o grupo Senhoritas Courrier do WhatsApp, e na hora já surgiu a coisa, né, de virar e falar assim, é isso, aqui é o começo, entendeu? Aqui agora eu sei que eu tenho outras mulheres para compartilhar aquilo que eu não consigo fazer. E foi assim que surgiu o Senhoritas Courrier, e depois essas outras mulheres foram indicando pessoas da comunidade LGBTQ, chegaram as pessoas trans, chegaram as pessoas não binárias, chegaram, enfim, foram chegando, como continuam chegando até hoje. Hoje a gente tem no cadastro 45 pessoas, 20 estão ativas e 6 estão aguardando o teste para começar a fazer parte do coletivo, que é um coletivo informal, não é um coletivo, a gente não é uma empresa, não, a gente optou pelo formato de coletivo para poder trazer um pouco mais de dignidade para as pessoas, né, porque a gente sabe que a lógica da exploratória, não só dos aplicativos, os aplicativos mais visivelmente... Os campeões de exploração, vamos dizer assim. Em explorar, né? em não ter valores abertos. Então, eu, cliente, não consigo saber quanto do que eu paguei por essa entrega vai para o entregador, né? E eu tive que perguntar uma vez para o entregador, a única vez que eu fiz um pedido por aplicativo, eu paguei R$13 por uma entrega, R$13,50, eu lembro até hoje que eu paguei por uma entrega. E aí, quando o menino chegou de bicicleta para me entregar a comida, eu perguntei para ele, quanto que você ganhou por essa entrega? Ele falou R$3,50. Os R$10... É uma grande exploração, né? E assim, sim, é uma máquina, né? Quando você tem um problema que você precisa falar com um aplicativo desse, você não tem gente para te atender. Não tem. Você manda um comando para uma máquina, né? Exatamente. Você está ali na mão do algoritmo, você está ali na mão de um contrato que foi feito que você não tem uma opção de rever o contrato, rever uma cláusula. Não, ou você aceita ou você não trabalha com a gente. Ou os ciclistas estão tratados como máquinas, né? O que é pior ainda, né? Sim, sim. Então, hoje em dia a gente tem uma lógica que é da exploração, uma lógica que é principalmente a exploração da mão de obra negra,
precarizada, porque mais acho que 90%, se não me engano, ou 70% ou 90% dos entregadores de aplicativo que usam bicicleta são negros, moram na periferia, né? Estão ali na faixa dos 25 anos de idade, então não tem formação superior, né? Então a gente está falando de um público bem específico, e a gente sabe que as mulheres também nos aplicativos, elas são minoria, porque elas não conseguem permanecer muito tempo, não só pela lógica exploratória, mas pelo ambiente também que é hostil, né? Porque a mulher, quando ela sai para pedalar, ela tem que enfrentar vários tipos de violência, né? Ela enfrenta a violência do trânsito, ela enfrenta a violência social, né, que é um assalto, uma abordagem violenta, e ela enfrenta a violência de gênero, que é a violência por ela ser mulher, então ela não pode usar a roupa tal, ela não pode estar vestida de tal forma, que isso é o que alegam que é o motivo pelo qual ela está sendo assediada, mas na verdade a culpa do assédio, o responsável pelo assédio é só o assediador. A mulher não tem nada a ver com isso. A mulher, ela tem que ter o direito e tem que ter o espaço para poder usar a roupa que ela quer quando ela estiver fazendo o que ela quiser fazer, né? O que E você aí a fala é gente muito vê... importante, porque é o que a gente encontra muitas vezes, a inversão do ônus da prova, né? Quer dizer, você Sim. culpabiliza a mulher e, na verdade, é uma sociedade machista, é uma sociedade preconceituosa. Agora, Aline, uma coisa que eu ia te perguntar também, quer dizer, além de todo esse contexto, é muito curioso isso, né? Por exemplo, eu até comentei que a gente tem, infelizmente, alguns colegas que às vezes cometem erro, ciclista que às vezes esquece que está com um veículo nas mãos, que a bicicleta é um veículo, sobe na calçada, pega contramão, dirige de forma imprudente e tal. Olha, até hoje eu nunca vi uma mulher fazendo isso. Assim, a mulher, ela conduz melhor a bicicleta, né? Eu sou obrigado a concordar com essa tese. Eu tenho razão nesse ponto? Olha, a mulher, aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, né? Mas a mulher, quando ela se dedica a fazer alguma coisa, ela é muito melhor. Desculpa. Provoquei, né? Quem quiser falar o contrário, por favor, tente aí uma discussão, mas enfim, tirando todas as brincadeiras e tudo mais, é que a gente culturalmente e historicamente e talvez até geneticamente, a mulher ela é essa cápsula que é geradora e ela é vista como essa figura que é a cuidadora. Não que a gente deva perpetuar isso para as próximas gerações. Então, a gente está tendo agora a possibilidade de ver alguns homens que compartilham de igual para igual com as suas companheiras, né, a tarefa do lar, a tarefa doméstica, o cuidado com os filhos, mas a gente sabe que isso ainda é muito pouco, muito raro, né? Mas é parte da nossa criação e do nosso dever como cidadão de discutir isso e trazer isso para as gerações, não só as futuras, mas as atuais também, né? Sim, De sim. fazer com que se entenda que o trabalho de cuidar também é dos homens, né? Mas a mulher, historicamente, culturalmente, ela tem essa, não vou falar arquétipo, mas enfim, ela tem esse olhar de cuidado com o outro, né? Então, a mulher é a que cuida dos filhos, a mulher é a que cuida dos pais quando esses estão mais idosos, né? Que cuida da casa. E isso faz também com que as pessoas, quando observam mulheres no trânsito, tenham mulheres de bicicleta no trânsito, tenham um pouco mais de cuidado com isso. É lógico que isso não faz com que a gente deixe de tomar fina, né, de um motorista, de um motorista mal intencionado, né, mas a maioria das vezes as pessoas, quando elas veem uma mulher, falam assim, pensam, né, ali vai uma cuidadora, ali vai alguém que pode ter um filho, que pode ter um marido, que pode ter alguém que está esperando na sua casa. E isso faz com que as pessoas sensatas tenham um pouco mais de cuidado.
Ponto. Isso é uma coisa, isso pode ser uma visão. Eu não sou pesquisadora desse tema, mas eu, às vezes, eu consigo observar isso e também observo que a mulher, por ela não ter a, a capacidade de desempenho, às vezes, de um desempenho físico, muscular, né, que a gente também entende isso como genético, de um homem que consegue subir numa bicicleta e pedalar muito mais rápido e tudo mais, a mulher ela tem como seu aliado, né, a questão do cuidado e da eficácia. O que eu quero dizer com isso? Eu posso sair do lado de um ciclista que pedala muito forte e andar numa avenida, esse ciclista vai muito rápido, muito rápido, muito rápido, e aí de repente ele chega lá na frente, pega aquele semáforo e ele vai ficar parado ali no semáforo. Eu fui muito mais devagar, mas eu alcanço ele no semáforo e eu não me expus a risco. Ou seja, você vai no ritmo e você chega no Eu objetivo, né? chego, né? E isso faz com que muitos clientes escolham também a figura da mulher, né, para fazer a entrega, porque sabe que essa mulher ela vai ser mais cuidadosa com aquele pacote que ela está levando. Tá. Então, aquilo, a chance daquilo chegar intacto, daquilo chegar bem pro cliente é maior, entendeu? E essa preocupação do transporte, né, eu acho que também tem esse lado, né, quer dizer, eu acho que a mulher ela é mais cuidadosa nesse ponto. E uma coisa aqui que eu queria abordar também é o seguinte, a gente sabe que muitos entregadores, eles costumam vir de muito longe, moram muito longe e vêm trabalhar, por exemplo, nas regiões mais centrais ou vão para outras regiões da cidade, e me parece que vocês têm uma lógica um tanto diferente quanto a isso, quer dizer, o local de trabalho dos entregadores, dos couriers, ele privilegia que situação? Como é que funciona essa logística dessa divisão de serviços, vamos se dizer assim? Tá, eu vou falar das senhoritas, né? O que a gente tem feito e que está funcionando super bem. Então, para as bikers, para as entregadoras, eu comecei a perceber alguma coisa do tipo que a gente tinha entregas que iam para determinadas regiões e que a gente não conseguia atender porque ficava muito distante para poder deslocar uma biker até lá para ela fazer. Então, a gente começou a atender centro expandido, né? E deixava de fora algumas regiões, porque a gente falava assim, bom, não temos perna para chegar lá, né? Vai colocar uma menina numa rota dessa, ela vai levar 3 horas para ir, 3 horas para voltar, vai voltar sem ganhar dinheiro nenhum, como que a gente faz isso? Então, teve um dia que eu vi que a gente deixava de ganhar algum dinheiro com um cliente determinado, porque ele tinha entregas ali para a Zona Leste, mas eu não tinha entregadora para a Zona Leste. Aí eu virei e falei assim, gente, peraí uma coisa aqui, vamos pensar juntas aqui, eu preciso de uma biker da Zona Leste. E aí uma das senhoritas, ai, desculpa, uma das senhoritas indicou uma amiga dela, que ela já sabia que a Bruna, que tá aí, estava assistindo aí, a Bruna mora na Zona Leste, e aí ela indicou a Bruna, e eu falei assim, Bruna, vai ter entrega só para a Zona Leste. A cada 2 dias você vai fazer a operação da Zona Leste, e é isso, entendeu? Você tem que retirar aqui no centro, leva para a Zona Leste e você já termina perto da sua casa. E isso foi muito interessante, porque funcionou super bem para a Bruna, ela se sentiu super motivada, né, de fazer a entrega na região onde ela mora, de terminar as entregas perto da casa dela, que é uma coisa que as outras empresas de courrier, elas não fazem, não se atentam, né? Elas deixam de atender as periferias da cidade, como se as periferias da cidade não consumissem, e a gente sabe que as periferias consomem sim, Sim, né? muito. E aí a gente está atendendo isso e está querendo expandir para as outras periferias para ter sempre biker em determinadas regiões para virar e falar assim, olha, você vai fazer a rota voltando para sua casa e vai ganhar dinheiro voltando para sua casa. É isso, né? É um pensamento assim que é como essa questão da eficácia que eu falei, né? A gente pode não ter a força para rodar 150 quilômetros num dia de bicicleta, né? Força necessária. E até tem, né? Mas, pensando em eficácia,
a gente decide que a biker rodando próximo da casa dela, ela se sente muito mais motivada, muito mais satisfeita com aquilo, né? Então, Inclusive a Bruna está dizendo aqui que ela adora entregar na área dela, né? Isso é é muito muito bacana, bom. É é muito muito legal, bom. muito legal. Agora, A Lola é outra também, que já fez entrega é, para a área dela, e teve um dia que ela me mandou uma mensagem falando assim, cara, eu terminei a última entrega a 2 quilômetros da minha casa. Vocês não sabem como que isso me deixa feliz, entendeu? E eu fico muito feliz também por isso. Aline, e assim, hoje vocês estão trabalhando nessa ciclo logística, ou seja, fazendo entregas na cidade, não só no centro, como em vários bairros da cidade. Enfim, quais as áreas que vocês costumam atender? E assim, qual que é a sua relação com as empresas, né? Porque eu acho que vocês estão entregando aí para diversas empresas. Como é que está acontecendo? Aliás, eu queria que você falasse um pouco também como é que andou, como é que evoluiu essa sua atividade durante esse período de pandemia? Tá, nossa, a pandemia acho que foi o pontapé que eu precisava. Eu só estou preocupada aqui com o tempo, que eu sei que a gente tem 1 hora, mas Nós enfim, vamos ter agora 6 minutos. Em 6 minutos a gente vai fechando a nossa conversa aqui. vamos lá. A pandemia foi o pontapé que faltava mesmo para a gente conseguir dar força para as senhoritas e estruturar melhor o coletivo, que já vinha desde final de 2017, ali 2018, quando eu fiz o curso. Na verdade, foi onde ficou mais evidente mesmo. E aí, com a pandemia, os primeiros meses a gente eu me retraí bastante, porque o medo era muito grande de sair na rua e ficar doente, enfim. Mas aí, depois de uns dias, eu olhando pela janela e vendo a quantidade de entregadores que estavam aqui no centro da cidade, eu fui me informar sobre esses protocolos, né, para se manter seguro, para poder fazer as entregas. E aí a gente voltou com tudo, com as operações. O primeiro mês, ali em maio, a gente fez entregas e foi pouco dinheiro que chegou no final. E aí eu falei, como é que a gente vai fazer para que isso dê certo, né? Porque para ganhar R$ 50 no final do mês não vai dar muito certo isso, não. E aí eu lembrei de uma cliente que tinha entrado em contato em outubro do ano passado, e a cliente, que é a Carla, ela, na hora, assim, o que eu escrevi para ela, falei, olha, a gente está querendo fazer as entregas e tudo mais, não sei o quê, eu vou estudar para fazer a operação de vocês, e ela super topou, achou maravilhoso. A Carla também é uma mulher negra que começou com empreendedorismo depois de deixar de dar aulas, depois de passar por várias histórias bem intensas, assim, pela questão de ser uma mulher negra, uma professora negra. E aí a gente somou essas duas forças e estamos fazendo entrega. E com a Carla foram chegando mais outras pessoas também, a maioria mulheres, querendo que a gente fizesse as entregas exatamente por sermos uma empresa de mulheres, né? Chegaram também outras empresas de homens, porque queriam fortalecer a questão da bicicleta e que entendem também a questão da mulher na bicicleta e o quanto que uma mulher pedalando incentiva outras tantas a pedalar. Também chegaram as empresas de comunidade LGBTQ, né, que trouxeram também bikers que são da comunidade. E isso foi só fortalecendo, foi ficando cada vez uma rede maior. Eu estou vendo aqui o Joaquim, que acabou de entrar também. Beijo! Tem que mandar beijo para as bikers e para os bikers da Claro, senhorita, claro. que são geniais, são foda, assim, de ótimos. Ai, desculpa, falei palavrão. É, Não, ninguém ouviu, ninguém ouviu. ninguém ouviu? Pi! Enfim, então tem chegado cada vez mais empresas e pessoas interessadas nisso que têm essa vontade também pessoas que têm essa vontade de tirar a sua empresa dessa lógica dos aplicativos, da exploração, né, dos aplicativos, e querem fazer parceria para poder fortalecer isso, esse trabalho. Acho que é Não, e é isso. muito legal, Aline, também o seguinte, que isso também vem dentro, ou vai naquela linha, da gente buscar uma cidade mais sustentável, mais limpa, uma cidade mais verde.
Ou seja, a gente está, à medida que você tem as bicicletas trabalhando com entrega, eu estou retirando carros, eu estou retirando caminhões das ruas. Então, assim, é um projeto muito interessante. Agora, me fala uma coisa, assim, quer dizer, vocês estão com parcerias com diversas empresas, e eu queria que você falasse o seguinte: essa questão da ciclologística, a gente tem espaço para crescer esse mercado? Esse mercado é promissor? É um mercado, assim, incrivelmente promissor. A gente talvez não faça ideia, a gente que está aqui, que a gente fala a população em geral, né? Mas os empresários, eles já viram isso, né? Já viram esse potencial. Tem operações já surgindo em grandes empresas de transporte, grandes empresas de varejo, optando pela bicicleta, vendo que a bicicleta ela chega, ela acessa lugares onde um utilitário ou um carro que precisa esperar rodízio, precisa ter a liberação da vaga para poder estacionar e poder fazer a descarga dos produtos, a bicicleta ela chega com muito mais facilidade. Então, se as cidades entenderem isso, elas vão entender também, né, isso o poder público, quando eu falo a cidade, é o poder público, o consumidor e também os empresários, né, eles entenderem que a cidade só tem a ganhar com isso, e inclusive pensar em sustentabilidade, não só falando da diminuição da emissão de poluentes quando a gente troca um veículo motorizado por uma bicicleta, mas também na economia sustentável que se está gerando. Né? Isso eu digo porque a gente precisa pensar que os entregadores, né, tratar dignamente esses entregadores, essas entregadoras, né, com salários adequados, com valores adequados pelo frete do que eles fazem, também pensar em sustentabilidade, né, é pensar com um olhar mais humano para esse trabalho que é tão importante e que pode sim resolver questões como diminuição de emissão de poluentes e pode sim resolver problemas como a quantidade de pessoas que estão desempregadas e que precisam ter empregos, precisam ter ocupação e ganhar dignamente. Eu não estou falando ocupação de forma precarizada, eu estou falando em ocupação como forma humanizada. Ou seja, a gente consegue dar uma grande contribuição para melhorar a qualidade de vida das cidades, a qualidade de vida desse mundo e das pessoas que moram nessa cidade. Aline, Sim. conversar contigo é muito bom, a gente deixou um monte de coisa aqui que a gente acabou não falando, tinha Vamos muita fazer coisa a live 2. sobre o turismo, vamos ter que fazer a live 2. Ia falar também lá sobre a sua grande experiência no Mão na Roda, que é um projeto muito legal que acontece todo final de semana, mas a gente vai retomar essa conversa. Então eu queria que agora você tem 5 segundos para dar o seu tchau. Acabamos o Tchau, tempo. gente. Obrigado pela participação de todo mundo. Um beijo, siga a gente.